Hoje nós vamos fazer a leitura de Lucas 12, de 16 a 21. Lucas 12, 16 a 21. O texto está projetado. Vamos fazer a leitura juntos? Vamos ler com a versão que está ali projetada. É a ARA. Eu acho que é a ARA. É a NAA, então. Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada. Então vamos lá, vamos ler juntos. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que diz: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Vamos orar? Maravilhoso bom Deus, te damos graças por tua palavra. Sabemos da nossa incapacidade de compreendê-la como convém. Por isso pedimos orientação de teu Santo Espírito, para que o nosso coração esteja maleável à tua vontade. Faz-nos, Pai, barro em tua mão e molda-nos conforme a tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Toda parábola contada por Jesus tem uma lição, ou várias lições, né? Então, para a gente destrinchar a parábola, é preciso que a gente encontre qual é a chave de tudo isso, qual é o principal ensinamento. Então, se eu puder destacar a chave, eu vou dizer que é o finalzinho. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então ele contou uma história para dizer no final: esse homem é o exemplo de quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então o nosso desafio nesta noite é a gente destrinchar essa frase, né, essa conclusão do pensamento de Jesus, e entender que implicações isso tem. Então eu quero fazer algumas perguntas só para começar, mas não é para você responder, porque nós vamos tentar responder isso ao longo. É só para a gente ir pensando. Você guarda dinheiro? Se sim, até que ponto podemos e devemos guardar dinheiro, né? Até que ponto é prudência e até que ponto passa a ser pecado, ou a partir de que ponto passa a ser pecado. Então, antes de responder, a gente olha para a Bíblia e vê alguns exemplos bíblicos relacionados ao dinheiro. Então, eu vou fazer a leitura dos textos, mas quero que você abra aí, ó. Os textos já estão aí. Eu vou citando, né? Porque nós estamos gravando aqui a Academia da Alma, então a pessoa vai apenas ouvir depois. Então, Lucas 14, primeiro Lucas 14, de 28 a 30. Lucas 14, de 28 a 30, um texto muito conhecido, diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Tem aqui a construção de uma torre. Jesus fala para calcular a despesa. Então há uma ideia de que quando lidamos com recursos financeiros, é preciso que a gente tenha planejamento. Provérbios 21, 20. Provérbios 21, 20.
só para a gente ter uma noção, eu não quis aqui separar, tem muito mais textos bíblicos sobre dinheiro, né? Sobre o uso do recurso, mas só para a gente ter uma ideia. Provérbios 21, 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Então, qual é a diferença entre a sabedoria e a insensatez? É o uso que você faz. Na casa do insensato, falta. Na casa do sábio, nunca falta. Está sobrando. Olha, qual é a diferença? É a quantidade? Não, é o uso. O insensato desperdiça, não sabe como, mas o sábio sabe usar, sempre tem. Recebem da mesma coisa. Provérbios 6, de 6 a 8. Provérbios 6, de 6 a 8, esse também bem conhecido, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mandimento. Então, como é que a gente acumula riquezas neste mundo? Trabalhando, ok? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Precisa de chefe? Não tem chefe. Você vai trabalhar, então como é que o crente pode esperar ajuntar recursos neste mundo? Ganhando na Mega Sena? Não. E o Roberto, sei que ele pregou outro dia, falou que se jogou, apostou, vai morrer. Então, nós precisamos entender que, como é que vem esse recurso? Do trabalho, e muito trabalho. Provérbios 16, 8. Então, falando da forma, né, falando do trabalho, ainda há uma questão importante. Provérbios 16, 8. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Então, esse meu trabalho, né, que eu chamo de trabalho, é justo? É aprovado por Deus? Ou há ilegalidade por trás? Esse meu lucro é porque eu trago alguma coisa que a legislação não aprova? Esse meu lucro vem da sonegação de imposto? De onde vem esse meu lucro? Esse lucro vem do trabalho escravo, né? Eu sou uma pessoa que tem algumas ideologias, não convenço ninguém a respeito das minhas ideologias, mas assim, se eu sei que uma empresa usa de trabalho escravo, eu não compro mais. Pode ser muito bom e existem várias marcas, não vou nem falar porque isso aqui vai para o YouTube depois, ok? E os algoritmos do YouTube são capazes de identificar palavras e aí é um problema sério, né? Mas vamos lá, existem grandes empresas no mundo, grandes empresas, marcas gigantescas que usam trabalho escravo. Indonésia e tantos outros lugares. É só você pegar a etiquetinha de alguns tênis e ver da onde vem. Exatamente, é esta marca. Quem vai ouvir depois não vai saber de quem estamos falando. É isso aí. Mas existem outras, né? Empresas de telefone, computador, grandes empresas, né? Com telefones desejadíssimos no Brasil. Mão de obra escrava em vários lugares do mundo, comprovado. Mas por quê? Se beneficiam da legislação pobre desses países, legislação trabalhista quase inexistente. Então, se você perguntar para ele se ele usa mão de obra escrava, ele vai dizer: não uso. Mas ele está se favorecendo de países onde há muita pobreza, e aí ele bota para produzir lá para aumentar o lucro dele. Então, eu trabalho muito, mas tudo que eu estou fazendo, a legalidade, a forma em que eu estou recebendo dinheiro, está glorificando a Deus, tem que ter muito cuidado, né? Às vezes a gente tem a justificativa assim: não sou eu, é a minha empresa, eu não tenho nada a ver com isso. Tá, mas o quanto eu colaboro para que essa máquina continue, né? Você tem a opção de dizer: não quero me envolver com isso, e sair. Acho que a gente precisa pensar nessas coisas. Por último, Provérbios 30, versos de 7 a 9.
Então, um perigo aí, ó. Esse é um texto que Maria Madeira já foi membro aqui de nossa igreja, faleceu, né? Muitos anos atrás, não lembro quantos. Era o versículo preferido dela. 2 coisas te peço, não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Então, os 2 extremos são muito perigosos, né? A pobreza, a gente tem uma tendência de reclamar e dizer que é pouco e ficar insatisfeito, e quando a gente tem muito, a gente vai para o outro extremo, né? A gente esquece de Deus. Então, esse equilíbrio, né? Quanto que é o necessário para você? É uma pergunta vaga, né? Quanto é pouco, quanto é muito? Então, voltando lá. Assim o que ajunta tesouros para si. Desses versículos que a gente leu, eu estabeleci uma boa lógica. Planejamento, mais trabalho, mais uso consciente, mais cuidado com os extremos. Então, eu planejo depois que recebi, ou planejo antes de receber? Eu planejo para trabalhar ou eu planejo a partir do dinheiro que tenho? Às vezes a gente trabalha, em geral no Brasil, a gente trabalha ao contrário. A gente faz orçamento a partir do que recebe. Na verdade, a gente faz planejamento, orçamento, e aí é a minha visão financeira sobre a coisa. Aprendi assim, compartilho. A gente deve planejar a nossa vida antes de receber. Se você acha que precisa de tanto, o que vai acontecer é que você vai precisar de mais de um emprego. Não estou falando de ganhar mais e ficar rico. Talvez você tenha uma necessidade especial. Imagine que você tem um filho especial e você quer dar para ele um mínimo de conforto, né? Com transporte especial, por exemplo, para ir para a escola. E você estabelece que esse transporte exija, só esse transporte exige de você R$1.000 por mês. Então, você vai procurar formação e emprego porque você tem essa necessidade. Então, o seu planejamento começa antes do trabalho. Então, primeiro você tem um planejamento, aí você vai trabalhar para corresponder àquele planejamento. E aí você faz um uso consciente, que já recebeu, então se está ali diante de você, você tem que fazer um uso consciente, tem que aplicar no lugar certo e tomar cuidado, porque o tempo todo você vai ser levado a ter menos ou a ter mais. E esses extremos aqui que são perigosos para a gente pensar. Quando guardar se torna um erro? Quando? E aí eu propus algumas respostas. Quando eu caminho para um dos extremos. Então vamos pensar no primeiro extremo de ter muito. O orgulho. Cara, eu tenho muito dinheiro. Eu li um negócio, eu acho que já tem um ano. Eu fico pensando como é que as pessoas dormem com isso em paz, porque eu não dormiria em paz. A revista Forbes, que é a revista reconhecida no mundo como uma revista séria e que traz informações estatísticas reais do mundo financeiro, ela diz que 5 pessoas no mundo, juntas, elas têm a metade de toda a riqueza do planeta. 5 pessoas. Esse ano saiu uma reportagem que 5 brasileiros alcançaram a casa dos bilhões de dólares. Cara, é muito dinheiro. Essa reportagem ainda que falava desses 5 caras mais ricos do mundo, ela disse que os herdeiros deles poderiam gastar nos próximos 200 anos cerca de 2 milhões de dólares por dia e nenhum de seus familiares saberia o significado da palavra pobreza. A gente pensa assim, é mole gastar 2 milhões de dólares por dia. Não é. É impossível gastar isso.
Sim, porque assim, ninguém vai viver numa imobiliária comprando imóvel. Você vai comprar o Rio de Janeiro inteiro. E quando acabar, você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Você pode comprar 365 carros. Você vai continuar comprando carro a vida toda? Não faz sentido, porque você vai ter que comprar garagem, mais garagem, para juntar tudo aquilo, então não faz sentido. Eu fiquei pensando assim, cara, como é que uma pessoa consegue botar a cabeça no travesseiro, sabendo que ela tem um quarto, assim, um 5/8, né, na verdade, 1/5 da riqueza do mundo. Ela podia mudar a realidade de muita gente. E é o que está acontecendo com pessoas como o Bill Gates, né? Não sei se vocês sabiam disso. O Bill Gates descobriu que ele tem tanto dinheiro, né? Eu descobri isso quando eu tinha 15 anos, ele descobriu isso há algum tempo atrás. Ele descobriu que agora tem tanto dinheiro e que ele nunca vai conhecer a pobreza em nenhum dos seus familiares, que ele agora criou um instituto, né? Isso já tem alguns anos, para criar cura para doenças como malária, AIDS, câncer, ebola. Ele tem um instituto voltado à ciência para a cura de determinadas enfermidades. Ele sozinho mantém, sozinho, não precisa de financiadores, ele sozinho mantém, porque ele tem muito dinheiro. Então você tem o orgulho, tem o risco da vaidade, se você tem muito dinheiro, você compraria roupa no Mercadão de Madureira? Você vai comprar aquela que tem um crocodilo, que a gente acha que é uma marca de gente rica, mas quando a gente for rico a gente vai descobrir que isso é uma marca de gente pobre. Entendeu? Não, porque você foi rico. Eu outro dia fui no Village Mall, já tem um tempo, lá tem o Teatro do Bradesco, fomos ver um negócio para criança, uma apresentação. E aí estava muito tempo antes, nós fomos passear no Village Mall, vocês já foram no Village Mall? Shopping classe A+. Classe A+. Eu só fui lá por causa do Teatro Bradesco, que é no subsolo, e aí fui lá, aí eu me deparei que fui numa loja de relógio olhando, e lá dentro me chamou a atenção que o rapaz estava pegando um relógio de luva branca. Eu falei, cara, um cara pegando um relógio, e aí estava oferecendo uma champanhe pro cliente, e aí o relógio mais barato que tinha na vitrine custava 35 mil. Lá dentro, no meio da loja, tinha um relógio de 750 mil reais. E eu fiquei assim, meu pai, se eu desse o meu carro, eu levava um relógio. Contando que o meu carro estava zero. Meu carro hoje, na verdade, vale metade disso. Nenhum relógio eu compraria. Fui andando, tinha uma mochila de 3.500 reais. E aí eu olhei para as crianças e disse, não olhem para isso. Ok? Faz sentido quando você vê o Neymar indo para a Copa do Mundo com a mochila banhada a ouro. Não sabe o que fazer com o dinheiro, está inventando moda, está colando até na mochila. Não sabe o que fazer com o dinheiro, tem tanto dinheiro, então vaidade, você vai desenvolvendo. Você desenvolve uma falsa segurança, né? Ali está errado, uma falsa segurança. Pô, eu tenho muito dinheiro, se acontecer alguma coisa na minha família, eu pago o tratamento. Eu tive essa experiência com o presidente da Castrol. Ele tinha uma filhinha adolescente, acho que 12, 14 anos, não lembro mais, e a filhinha dele tem uma doença muito rara. E um dia eu estava lá no meu trabalho, recebi um telefonema, a secretária dele ligou e falou assim, Fábio, o presidente está chamando você aqui na sala. Eu? Quando eu cheguei lá, tinha um monte de gente. Aí eu falei assim, por que ele chamou a gente? Aí ninguém sabia. Ele falou assim, cara, eu chamei os crentes. Aí que eu reparei, o Osório é crente, fulano é crente, tá, Adriano é crente, entendi. Pra quê, chefe? Eu disse, não, eu queria que vocês orassem pela minha família. Porque a minha filha está muito mal, eu gastei tudo que eu tinha, mandei ela para a Europa e nada cura o que ela tem. Aí eu falei assim, cara, o dinheiro tem um limite, né? O que aconteceu é que a filha dele faleceu. Mas assim, ele me surpreendeu. Luiz Viana era o nome dele.
Aquele ano passou, aí quando chegou no final, na conferência a gente fazia, né, do final de ano, aí tava aquela coisa, toca pagode, toca funk, aquelas coisas, bebida rolando. Ele pegou o microfone, parou a festa e disse assim: olha, esse ano para mim foi um ano muito difícil e eu acho que a gente precisa mudar o nosso foco. Eu queria chamar o Fábio aqui à frente para ele fazer uma oração. Eu falei assim: meu pai, nesse ambiente, era uma boate, gente. Eu falei assim: Senhor, e ele não combinou comigo antes. Eu fiquei assim, caramba, foi tão difícil orar, porque ninguém entendeu por que ele estava fazendo aquilo, porque ele não abriu. E quando ele chamou a gente para orar na sala dele, ele disse assim: eu não quero que vocês falem nada para ninguém. Que ele não queria abrir para as outras pessoas que ele agora estava pedindo ajuda de Deus. Ele não sabia lidar com isso. Então, mas o dinheiro dá essa falsa segurança. O dinheiro produz avareza, né? Que é o amor à riqueza, querer mais. Cara, não adianta, você ganha 3, você vai querer 6. Você ganha 6, se te oferecerem 12, você ganha 12, se alguém te oferecer 24, qual é o limite? O céu é o limite. A gente sempre quer mais, isso é avareza. Por outro lado, também produz mesquinhez. Quanto mais você tem, mais dificuldade às vezes você tem de gastar, você gosta de reter, porque você gosta de ver aquela quantidade de dígitos na sua conta, né? Agora, qual é o outro extremo? Eu não tenho que guardar. Eu perguntei assim, como é que você faz para guardar no início, né? Quanto que você guarda? Talvez você diga assim: o pastor enlouqueceu, guardar o quê? Guardar o quê? Mal estou conseguindo pagar as contas que eu tenho. Guardar o quê? O não ter para guardar produz o que em nós? Mas não tem a tentação daquela tristezinha de: puxa, caramba, eu não consegui dar isso para o meu filho, não consegui, não fica um pouquinho frustrado? Não é um risco, nós estamos falando dos riscos, né? Não ter o que guardar. Aí tem alguém doente na sua família, você vai lá e descobre que uma injeção custa 5.000. Aí você olha para sua conta, não tem nada, não bate aquela coisinha de caramba, não tenho, não é que eu esbanjei, mas eu não tenho, não consegui guardar, sempre ganhei pouco, ou gastei muito, né, porque eu tinha muita despesa. Eu tinha um amigo no trabalho que ele tinha 3 filhos, um com cada esposa, né? Então, quando ele dava 30% de cada salário, eu falei: tu vive com o quê, cara? Com dízimo? Eu descobri que ele vivia com dízimo, né? Porque era 30% para cada uma, ele vivia com 10%. Aí eu falei assim: cara, tu pensou? Ele falou assim: Fábio, quando a gente é jovem, a gente toma as decisões, depois a gente se arrepende. E aí eu hoje estou muito arrependido. Ele estava no novo casamento, falei: quer um conselho? Não tem filhos, porque senão vai ficar devendo agora. Brabo. Assim é o que ajunta tesouros para si. Então, guardar se torna um erro quando eu vou caminhando para um extremo, né? Esse do excesso, ou o outro extremo de não ter. Queria que vocês olhassem uma coisa que Calvino falou sobre pobres e ricos, tá? Aí a citação direta, né? Vou ler. Quer Deus haja entre nós tal analogia e igualdade que acorra, ou seja, acudir, né? Cada uma aos carentes conforme se lhes tende o poder, para que não tenham uns até a superfluidade e outros sejam necessitados à indigência. Está num linguajar muito erudito, né? Vamos traduzir. O que o Calvino quis dizer? Que deve existir em nós um desejo de acudir às pessoas que são carentes. Para quê? Para que não fique fluido na nossa conta e a gente gaste com bobagem, ou que o nosso irmão encontre a carência ao ponto de mendigar.
Então ele diz que cada crente deveria usar os recursos dados por Deus para cuidar de si mesmo e não deixar isso sobrando. Então ajudar aos outros é uma forma de não deixar essa superfluidade, né? E também ajudar aqueles que são pobres a não serem indigentes. Como é que é o homem da parábola? Ele é um homem rico, ok? Ele é um fazendeiro, ele tem celeiros. No contexto de Jesus, isso é riqueza. A maioria das pessoas trabalhava para outros. Então elas colhiam, né, frutos, ajudavam na plantação, eles eram lavradores. Se você tinha uma terra e os frutos eram recolhidos para você, você era rico. Você tinha uma plantação, algo que pouca gente tinha, né? Só o que acontece? Ele tem um celeiro, já está abarrotado, a colheita foi maior ainda, e ele pensa, vou derrubar esse, vou construir outro. Ele está guardando. Qual é o erro desse homem? São dois. O primeiro é que ele olha para esses recursos que estão lá em forma de plantação e ele diz para ele mesmo, vou descansar minha alma. Então, ele não consegue pensar que pode vir um bicho e acabar com tudo. Era só olhar para o passado, né? E ver que Deus mandou gafanhoto. O que aconteceu o gafanhoto com o Egito, irmãos? Devorou tudo. Se Deus quisesse, poderia um gafanhoto acabar com tudo. Não, mas ele olha para aquilo e diz assim, não, a minha alma vai descansar. Ele não pensa nem que ele não é mortal. Sim, mas a outra questão é que ele não está guardando para ajudar ninguém. Ele guarda para ele mesmo. Aquilo é a minha garantia, é o meu pé de meia. Eu trabalhei a vida toda. Eu canso de ver Deus esvaziando o pé de meia de tanta gente, não é? Para a gente acordar e perceber que a gente não pode confiar no pé de meia. Eu lembro quando eu estava na Castrol, estava entrando na Castrol, aconteceu aquela coisa lá que o dinheiro ficou preso na poupança, né? No Fernando Collor. Collor. Sim, mas o Collor era o presidente, né? E aí, cara, eu lembro do Landinho. A gente chamava ele de Landinho porque na época, sabe aquele brinquedo do lango-lango? Assim, meio maluquinho, aí a gente lembrava dele. Mas o Landinho, ele ficou assim depois que isso aconteceu. Ele chegou para trabalhar tão doido que ele não tinha mais dinheiro, porque o dinheiro ficou preso, ele prendeu a mão na máquina, numa cravadeira de balde. Foi um acidente assim terrível. Ficou afastado um monte de tempo, e aqui eu fiquei pensando assim, cara, como é que a gente realmente deposita uma determinada confiança? Se eu não tenho, às vezes eu crio aquela ideia de que, mas eu tenho um amigo que tem. Canso de ver isso. Às vezes a gente lembra um nome, eu não tenho dinheiro, mas aí eu tenho um nome, vou ligar pro Lucas. Entendeu? Eu sei que o fulano pode me ajudar. Se eu não tenho alguém que tem dinheiro, pelo menos eu tenho alguém que pode me ajudar, arrumando uma vaga. A gente sempre tem um nome. Só que isso é um erro grave. Só que muitas vezes a gente descansa mesmo naqueles recursos que tem. Então esse homem da parábola, ele não é um cara estranho, ele sou eu e você. Às vezes a gente descansa no que tem, no pouco que tem. A gente diz assim, não, pelo menos eu tenho uma casa. Você tem uma casa? Mostra que as casas nunca foram nossas. Entendeu? O A.W. Tozer fala um negócio interessante. Se a casa é sua, quando ela pega fogo, você fica desesperado porque ela pegou fogo. Mas se a casa for de Deus, você diz assim, Senhor, sua casa queimou.
Você tem certeza que Deus vai providenciar outra para você morar, porque a casa nunca foi sua, sempre foi de Deus. Agora, quando é sua, você fica desesperado, que você vê assim, cara, todo o meu trabalho foi por água abaixo. É assim que as pessoas se sentem. Porque no fundo, a gente olha para as coisas e diz que elas são nossas. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo. Mas o texto ainda diz, mas não é rico para com Deus. Então, o que é riqueza para com Deus? Olhando lá 1 Timóteo 6, 7, 8, é um texto para pregar no sepultamento. Se você gostar, deixa anotado. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Então, quando a gente fala de ser rico para com Deus, a primeira questão que a gente precisa pensar é na ideia do contentamento. Eu tenho pouco, mas foi Deus que me deu. Eu tenho muito, foi Deus que me deu. É o contentamento. Não estamos falando de quantidade numérica de salário, estamos falando de felicidade. Você pode ganhar muito dinheiro e ser infeliz, e a gente precisa se convencer disso. Quando começou essa onda de demissão, aconteceu uma coisa com um funcionário da Oi, a Rosinha contou. Ele era um alto executivo, foi mandado embora. E assim, nem sempre os altos executivos têm possibilidade de arrumar emprego com facilidade. Às vezes é mais fácil você ser um funcionário mais baixo, às vezes você tem mais oportunidade de emprego. Ele morava na Barra da Tijuca. Ele se suicidou, mas antes disso ele matou a esposa e 2 filhos. E aí, cara, quando a Rosinha contou aquilo, eu fiquei assim, meu pai. O desespero de alguém de ter que lidar com um pouco, quando sempre teve muito. Pessoas passam mal, né? 1 João 3, 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Pessoa rica com Deus é aquela pessoa que entende que Deus usa o seu recurso para abençoar outras pessoas. Você precisa ter sobrando? Não. Deus quer usar você às vezes. Mas não é porque Deus quer mexer no seu dinheiro. Deus quer mexer com a sua fé. Às vezes a gente está com tudo contadinho ali, a gente diz assim, caramba, está contadinho. E aí acontece uma situação que a gente tem que se desprender daquilo para mostrar que o nosso coração às vezes está conectado ao recurso e não a Deus. Então o texto é claro. Se você vê um irmão padecendo necessidade e você não faz nada, o que você está fazendo? Pecando. Você está pecando. Então é preciso entender que a necessidade do outro aponta para o meu altruísmo de me desprender do meu recurso e ajudar. Quanto? Aqui não está em xeque, né? Quem acha ainda que Deus está preocupado com os 10% não entendeu nada. Se tudo que eu tenho não é de Deus, nada é de Deus. Você pode dar 30%. O que está em jogo aqui é nós entendemos que cada centavo que chega na nossa mão, ou em forma de dinheiro, ou em forma de coisas, né, de bênçãos, tudo é de Deus. Lucas 21, 4, de 1 a 4, esse texto muito conhecido, a viúva pobre. Essa mulher está lá, vai entregar a oferta no gasofilácio como todo mundo estava fazendo. Mas quando eles entregavam grandes quantias de dinheiro, o que acontecia? Alguém tocava a trombeta, anunciando, recebemos uma bolada, alguém entregou o dízimo da Mega Sena. Mas quando a mulher entregou as moedinhas, alguém tocou a trombeta? Não, ninguém tocou a trombeta. E aí Jesus vem com aquela frase, ela deu mais do que eles. Por quê? Deu tudo o que tinha. Então alguém que é rico para com Deus é alguém que diz assim, Senhor, eu não tenho nada, tudo é teu. Então, nesta frase, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas
mas não é rico para com Deus, nós temos duas questões. Alguém que ajunta tesouros para si, consequentemente, não é rico para com Deus. Então, tudo isso faltou ao homem. Ele não é um homem contente, ele já tem muito. Em vez de dizer assim, já tenho bastante, vou pegar essa colheita e vou dar para pobre. Ele não socorre aos que precisam e ele não dá nada para Deus. Ele não diz assim, Senhor, muito obrigado, a minha colheita foi abundante, eu quero agradecer ao Senhor porque a colheita foi maravilhosa. Eu vou entregar aqui algo maravilhoso para o Senhor. Eu quero fazer isso. Nós chegamos então ao desafio prático, né? Assim o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Há um risco de guardar e produzir avareza. Há um risco de guardar e produzir alta confiança, né? Uma falsa segurança. Como é que a gente muda isso? Como é que eu passo a guardar, mas não guardar para mim mesmo, correndo esse risco de não ser rico para com Deus? Eu propus duas coisas. Primeiro, é praticar regularmente a generosidade, né? Quem fala isso é o Bill Hybels. Ele diz assim, deve existir no nosso orçamento um dinheiro que regularmente a gente dá para ajudar alguém. Tem várias experiências. O reverendo Castro, da IPI de Campinas, Igreja Presbiteriana Independente de Campinas, ele contou outro dia um negócio numa reunião do Sara que eu achei muito engraçado. Ele diz que por semana ele tem um dinheiro que ele dá para morador de rua, para quem pedir, pedinte. Ele não falou quanto, pode ser R$10. Então toda semana ele está com R$10 lá, em notinhas de 2. Aí o cara pediu, R$10, acabou. Na outra semana, aí quando ele disse, acabou. Na outra semana o cara chega para ele, pô, tem alguma coisa? Tá aí. Por que ele faz isso? Muitas vezes a gente fica julgando a situação, quem foi, quem fez, quem deu, quem não deu, se pediu, se vai beber, se não vai beber, se vai fazer alguma coisa errada, mas a gente não dá. Então ele diz assim, regularmente pratique a generosidade, coloque lá no seu orçamento. Eu vou dar, o que está em jogo não é a quantidade, mas a sua generosidade. Pô, cara, eu vou decidir comprar um alimento, eu vou entregar num abrigo. Eu vou comprar 1 litro de álcool e vou entregar num abrigo presbiteriano, para ajudar as velhinhas. Ou então faz o seguinte, todas as vezes que você for fazer uma visita em algum lugar, num abrigo, eu desenvolvi isso como prática. Eu vou na padaria, compro 2 bolos, levo para a velharada lá e falo assim, aí irmãs, trouxe bolo pro lanche, hein? Quero nem saber se eles são diabéticos ou não. Assim, ó. Não, eu perguntei para a Letícia, posso levar bolo doce? Ela falou, pode, pastor. Eu falei, então tá, comprei um de chocolate, um de fubá. Falei, ó, hoje é dia do bolo, trouxe bolo para as irmãs. Outro dia eu levei cocada, só para subir a glicose. Mas você está entendendo? É de você ser generoso. Não estou falando só de dar dinheiro para quem está precisando, mas você intencionalmente exercer generosidade com alguém, você entregar e dizer assim, pô cara, talvez eu não compre um bolo para minha casa, mas por que eu não vou comprar um bolo para outra pessoa? É ser generoso mesmo. E a segunda coisa é aprender a usar melhor o que recebe. A gente tem 50% da população brasileira endividada, regularmente endividada, se a gente pode dizer assim, né? Endividado é quando você já não consegue nem mais pagar a sua dívida. 50% da população brasileira está nesse nível. Eu fico me perguntando porque a estatística não diz quantos crentes estão. Mas o Bill Hybels fala um negócio no livro dele, Simplifica, que mexe muito comigo. Crente endividado é crente que está em pecado. Olha, vou repetir, hein? Crente endividado é crente que está em pecado. E ele explica por quê. Porque não está usando os recursos de Deus, está vivendo com mais do que Deus está dando. Então ele diz assim, você precisa aprender a viver com o que Deus está te dando. E ele chama a nossa atenção, não quero aqui discutir sobre isso, mas ele chama a nossa atenção de que a gente precisa aprender a viver com um pouco que Deus está dando. E nos adequar a essa realidade. É claro que às vezes existem endividamentos por situações atípicas, alguém que ficou doente,
ficou internado, teve que pagar um tratamento, aconteceu uma situação, você entrou, por exemplo, numa fraude, ou recebeu aquele telefonema, um sequestrador, que você caiu na lábia dele, você gastou aquele dinheiro. Essas situações acontecem, mas regularmente existem pessoas entrando e se endividando no cartão de crédito. Por quê? Porque o mundo incentiva o consumo. Não tem jeito. Esse mundo incentiva o consumo. Você está satisfeito com o seu celular? Tá. Mas daqui a pouco o mundo vai dizer para você que o seu celular está fora. Agora não tem o 4G, tem o 8G. Então, agora tem um aplicativo tal que para rodar precisa de não sei quantos megas. O seu celular é aquele que mal pensa sozinho, já não tem memória para ele. O mundo te empurra a querer mais, a comprar mais. Nós somos empurrados, não tem jeito. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente acaba se endividando porque a gente cai nessa mensagem e faz as coisas sem planejamento. Então, duas propostas para a gente não ser igual ao homem lá do celeiro: aplicar a generosidade com regularidade, fazer isso todo mês, uma, duas pessoas, tanto faz, escolha aí, pense isso, e aprender a usar melhor o recurso. Se você não faz isso, você não é diferente do homem, porque é isso que faz a gente não guardar para si mesmo. Jesus disse: aquele homem guardava para si mesmo e não era rico para com Deus. Nós percebemos o que é guardar para si mesmo. Então, se a gente não fizer diferença, a pergunta que você precisa responder é: o quanto você é diferente do homem daquele celeiro? Talvez você não tenha um celeiro, nem esteja construindo outro, mas também você não está fazendo da sua riqueza bênção para ninguém, e nem está sendo rico para com Deus. Então, o que está em jogo não é a gente ter outros celeiros, e nem a quantidade que a gente guarda, mas é o que a gente faz com os recursos que Deus nos deu. O dinheiro é uma parte muito sensível da humanidade. Dinheiro, sexo e o poder é o tripé que o maligno tem usado desde que o mundo é mundo para seduzir os homens, né? E talvez você não tenha muita dificuldade em lidar com os recursos, mas tem gente que é muito tentado a ser mesquinho ou a pensar sempre em mais. Tem gente que lida muito bem, tem gente que é desapegado de coisas financeiras. Se você é assim, maravilha, você está meio caminho andado, né? Mas isso não é fácil. Confesso que isso não é fácil para muita gente. Eu não sei se é porque eu vim de família pobre e aprendi com meu pai que tinha que ter pouco, mas eu vejo hoje nos meus filhos uma grande dificuldade de lidar com pouco. O meu filho, por exemplo, ele comprou lá um negócio no videogame e eu tive que fazer uma didática com ele, dele anotar no calendário quanto foi, porque ele achava que tinha sido mês passado, na verdade foi ontem. Então eu tive que fazer ele anotar num calendário que tem na geladeira para ele perceber. Eu falei: cara, vamos fazer um acordo, daqui a 2 meses você pode comprar outra coisa semelhante. Não estou falando de uma fortuna não, estou falando de um negócio que custou R$27. Ele disse assim: daqui a 2 meses nós vamos fazer isso. Ele: pô pai, mas por que tão longe? Eu falei: meu filho, porque R$27 corresponde a 9 quilos de feijão. Sabia disso? Aí ele: pai, quanto que é 9 quilos de feijão? É feijão para muita gente. A gente pode comprar comida, arroz e feijão para uma família com R$27. Então não significa que eu não vou dar para você, mas isso não pode ser na regularidade que você deseja. Vamos anotar no calendário. Ele: não pai, eu não vou esquecer. Não, vamos anotar no calendário. Passou 2 dias e falou assim: pai, podemos comprar de novo? Eu falei: olha lá no calendário quantos dias passaram. Ele olhou: ué, só 2? Eu falei: só 2. Você sabia que o papai não recebe todo dia? Eu sei que isso é difícil para ele, ele tem 7 anos.
mas eu poderia não controlar os impulsos dele. Não é assim que muita gente age? Dando vazão aos impulsos? Poderia dizer, eu tenho 20 reais aqui, tá, compra aí, tranquilo. Mas quantas famílias podem estar esperando 20 reais? Então o que está em jogo aqui é que, como disse Calvino, Deus nos chamou para dividir os recursos que Ele mesmo nos deu. Eu lembro de Atos 4, né? Não existiam necessitados, porque cada um vendia aquilo que tinha e repartiam à medida que alguém tinha necessidade. Não é a igreja do nosso tempo. Mas quem sabe Deus queira mudar isso, né? E Ele está começando com esse grupo aqui pequeno. É a proposta. Sim, na roça não se usava dinheiro, né? É o escambo. 1900 e bolinha. Vamos orar então por isso? Baixe sua cabeça aí, vamos falar com Deus. Maravilhoso, bom Deus, nós não temos nada. Tudo o que dizemos ter, na verdade é teu. Às vezes a gente coloca nossos nomes nessas coisas por meio de certidões, documentos, contas bancárias, cartões, a gente se orgulha do que tem. Mas como somos frágeis e tolos, não temos absolutamente nada, dependemos de Tua graça, Pai. Faz o nosso coração estar convencido disso, para sermos dependentes de Ti. Ouvimos nesta história a atitude de um homem que guardava para si mesmo e não era rico para com o Senhor. Não queremos ser como este homem, não queremos guardar para nós mesmos. Então, que o pouco que temos, que possa ser repartido com outros. Ajuda-nos a ter um coração grato e generoso, como o Senhor tem para conosco. Ajuda-nos a não ficar buscando ter mais e nem fazer disso uma oportunidade de barganha, achando que somos merecedores da retribuição do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Dá-nos um coração generoso, dá-nos um coração contente com aquilo que o Senhor tem nos dado. E faz-nos aplicar bem os recursos que o Senhor nos dá a cada dia. Ajuda-nos, Pai, é a nossa oração. Que os exercícios aqui propostos da generosidade regular e de aprendermos a usar bem aquilo que o Senhor tem nos dado, que seja algo constante para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe, vá com Deus e te dê uma boa noite.